Quer entender como funciona a sociedade contemporânea? Curso do Colunas Tortas, A Sociedade do Consumo para Zygmunt Bauman, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora aprender em conjunto, ministrado por mim, oferecimento do Colunas Tortas. Bora pro vídeo? Você mora no interior? Bom dia, gente. Hoje eu tava tomando meu café aqui e lembrando de uma coisa que talvez não é só eu que sentia, né? Não sinto mais porque eu não estou mais lá. O custo emocional, eu vou dizer aqui o custo emocional de se sentir observado o tempo inteiro. Eu sei que para algumas pessoas isso não é um problema. Até já recebi comentários dizendo, mas é ótimo todo mundo se cuidar, todo mundo ser uma comunidade, se conhecer, porque assim a gente garante que existe mais segurança. Mas nessa, talvez, visão que algumas pessoas tenham, né, dessa comunidade unida, onde todo mundo sabe quem é todo mundo, existe ali disfarçado um controle. O Emílio Durkheim, ele vai dizer o seguinte, né? Se você tá adequado ao fato social, você provavelmente não vai sentir as constrições que te obrigam a fazer parte dele ou que te excluem se você não faz parte. Então, assim, se eu tô super adequado a um certo modo de convivência, eu provavelmente não vou perceber como que isso é coercitivo dentro do espaço ali que eu tô. Isso significa que as mesmas coisas, as mesmas situações, as mesmas dinâmicas, elas subjetivamente vão ser percebidas, sentidas ou significadas de maneiras diferentes pelos diferentes agentes sociais a depender da posição que eles ocupam. Na prática, isso significa mais ou menos o seguinte, né? O que ela tá falando aqui tá para além de uma sensação subjetiva. Ela tá tentando trazer uma descrição que, em certa medida, é um pouco objetiva, porque você pode se sentir super à vontade com a extrema vigilância de uma pequena cidade do interior que todo mundo se conhece, que parece que todo mundo deve satisfação para todo mundo, que parece que os espaços eles são muito mais abertos à invasão, que talvez nem pareça ser invasão. É claro que eu sei que nem toda cidade de interior é assim, vai depender muito do tipo de cultura que é praticada, enfim, vai depender muito do clima ali e tal. Mas muitas vezes o que a gente vê é, em pequenos agrupamentos, a tendência é que você talvez não tenha uma separação tão forte ali dos indivíduos. E, com todo respeito, eu acho que as explicações que dão uma romantizada nisso, que dão uma graciosidade, né? As pessoas são unidas, tal. Assim, isso não vale nada, esse tipo de explicação. As pessoas podem ser unidas e podem não ser unidas e uma tá vigiando a outra também. Elas podem se gostar e podem não se gostar e uma tá vigiando a outra também, né? O funcionamento social, ele é diferente do que cada um sente sobre o que tá acontecendo. E muitas vezes a gente aprende a significar isso de um jeito positivo, mesmo sentindo isso de uma maneira negativa. Também tem isso. Vamos continuar aqui com o vídeo da Ananda. É isso que as pessoas que conseguiram expandir a consciência já entenderam. Como eu, como você que me ouve, que consegue sentir isso também, nessa invasão. Na verdade, essa ilusão de que todo mundo se conhece, que é melhor assim, é uma grande ilusão, porque existe essa falta de privacidade, de controle por trás. Então, é que são as duas coisas, né? Nos ambientes, nas cidades, ou até mesmo nos bairros, em que a tendência. Porque assim, tem muita cidade que você tem um centro, você tem alguns bairros que estão perto do centro, e aí você tem bairros que são afastados o bastante para a convivência do dia a dia se limitar ao bairro mesmo. Fica mais difícil o acesso a outros bairros no dia a dia. Assim, quero tomar uma cerveja. Como é complicado sair do próprio bairro, a convivência vai ser no próprio bairro e ponto, sabe? Não tem muita opção para além disso. É mais difícil ter opções para além disso. Mas isso que ela tá dizendo, essas coisas elas podem acontecer em conjunto, né? Todas essas coisas.
É aquele negócio. Eu só consigo significar essa realidade a partir de um prisma, de um cristianismo humilde que faz com que eu olhe ao redor e diga: ah, todo mundo é unido, todo mundo se gosta muito. É por isso que a vizinha fica o dia inteiro perguntando da minha vida. É por isso que o vizinho fica o dia inteiro olhando pra dentro da minha casa. E aí eu aprendo que isso é uma forma de interação legítima e fico eu olhando pra dentro da casa do vizinho também. Fico eu perguntando da filha da vizinha o tempo todo, querendo saber os detalhes da vida. E isso é uma forma de vigilância, definitivamente é uma forma de vigilância. Esse é o lugar em que a pessoa fofoqueira, ela tem ali um prestígio um pouquinho maior, né? Dificilmente vai ser vista com olhos negativos, com um olhar negativo, aliás. Então, isso acaba acarretando inúmeros impactos emocionais e psicológicos nas pessoas. E para as pessoas como eu, ou como você que está me ouvindo, que prezam pela privacidade, isso aos poucos vai minando a sua espontaneidade. No meu caso, eu me privava, eu não tinha vontade de sair nem na rua, gente, nem na rua. Teve, assim, dias que eu passei comendo pão com ovo, porque lá não tem iFood de entrega, essas coisas, né? Porque eu não queria sair. Eu me sentia, assim, tão invadida. E eu fui percebendo que aquilo, aos poucos, foi me adoecendo. Eu fui tendo uma fobia social intensa. Então, para fazer coisas pequenas, como ir para o mercado, ou como ir para uma academia que eu sabia que eu precisava, demandava muita energia emocional. Eu tinha que fazer um preparo assim antes de ir. E isso não é normal. Eu estou falando como psicóloga, não é normal. E aqui, agora vivendo numa cidade grande, onde você só é mais uma alma, assim, é muito gostoso essa sensação. Minha gente, eu vou dar uma pausa rapidinho aqui para dar um recado importante. O Colunas Tortas, ele nasceu lá em 2014 como portal de conteúdo a partir dos meus estudos de autores contemporâneos de teoria social e análise do discurso. Desde então, o site é citado em artigos científicos, em dissertações, teses, e isso me deixa muito feliz, muito satisfeito e realizado. Esse feedback positivo, inclusive, me impulsionou a criar os cursos do Colunas Tortas. E hoje eu gostaria de te apresentar o curso A Sociedade do Consumo para Zygmunt Bauman. Nesse curso eu explico a visão do Bauman, baseado na sua bibliografia a respeito da sociedade do consumo, sobre o funcionamento da cultura do consumo, sobre o ideal de felicidade consumidora que nos assola no presente, sobre como o tempo parece passar mais rápido em uma sociedade tão fissurada em comprar. O primeiro módulo, que é o módulo a respeito de um autor chamado Louis Althusser, ele nos ajuda a entender como que nós nos transformamos naquilo que somos. Ele é um pouco mais teórico, como que a gente vira sujeito numa sociedade. Logo em seguida, eu já parto para o segundo módulo com as elaborações do Zygmunt Bauman, um dos sociólogos mais profícuos da contemporaneidade. Meu objetivo é ter uma conversa leve e didática sobre a nossa sociedade, com base na teoria social de cada autor abordado. Você terá acesso vitalício na plataforma do Hotmart, que é extremamente segura, além de ter acesso direto a mim, caso necessite de alguma ajuda ou queira matar alguma dúvida. Se você precisa de certificado de horas, também há a opção para você emiti-lo. Esse curso contribui para o financiamento do Colunas Tortas. Se você gosta do meu conteúdo e deseja entender um pouco mais sobre nossa sociedade, clique no link da descrição ou do comentário fixado e se inscreva no curso. Agora vamos voltar pro vídeo. E aí vem o sujeito e diz assim: não, é que lá em São Paulo todo mundo é muito frio, ninguém liga pra você. É, filhote, esse é o privilégio do anonimato. O privilégio do anonimato é que você segue sua vida. Esse é o privilégio do anonimato. A tua vida tá acontecendo e você tá seguindo com ela. Se você tiver um senso de autonomia, se você tiver ali um senso específico que te permite ficar adequado a esse tipo de ambiente, tá ótimo. Mas se você não tiver, ferrou. Porque você vai chegar em São Paulo, você vai trocar ideia com o vizinho, daí você vai começar a fazer pergunta invasiva pro vizinho, o vizinho nunca mais vai olhar na sua cara. Tá ligado? Aí tu vai chegar aqui, tu vai começar a bisbilhotar a vida alheia. Cara, esse cara não consegue interagir? Essa mulher não consegue interagir? Ela só bisbilhota? É só isso? Então tem esse negócio, né? Tem esse negócio da gente se adequar às maneiras como as pessoas interagem em determinados lugares. Mas definitivamente, aquelas avaliações positivas ou negativas, porque, tá todo mundo unido, tal, isso são só avaliações subjetivas, passam pela linguagem,
que passam por um olhar que a gente aprende a ter, que passam por esses elementos e que não necessariamente refletem a realidade. A realidade não é feita do bom e do ruim, ela é feita de relações. Se a relação vai ser boa, vai ser ruim, quem vai ditar isso, no fundo, é a gente e como que a gente se impõe sobre as relações. Mas, voltando aqui ao vídeo da moça, definitivamente é muito desconfortável você sair da sua casa na certeza de que você vai encontrar gente na rua que vai fofocar pros outros, assim, você viu que a mocinha foi na academia? Você viu a roupa que ela tava usando? E vamos também elevar um pouco mais o pensamento, né? Porque a coisa não é a opinião dos outros sobre mim, não é sobre isso que ela tá falando. O que ela tá falando é sobre vigilância, é sobre o fato de que a sua vida depende disso. Depende do olhar do outro dentro do local em que ela tava, no caso, tá citando aqui uma cidade pequena, tudo mais. Então tá muito para além da opinião dos outros, tem a ver com quem você é dentro do espaço. Tem a ver com a possibilidade de você trocar ideia com as pessoas, ter uma vida social e em compreender que para ter essa vida social, você vai precisar perder de fato essa, com muitas aspas, essa autenticidade. Porque é aquilo, né? Você tá num lugar em que o motor do grupo é a própria identidade do grupo, a tendência é que, de fato, a autenticidade não seja um conceito. O conceito real ali que funciona é o da adequação. Sensação. Assim, eu tô morando num lugar, numa rua aqui, num condomínio, e eu não conheço ninguém que mora aqui. E não vejo ninguém fazendo esse esforço de querer saber quem eu sou, de talvez querer criar essa comunidade para criar essa segurança. As pessoas aqui estão mais centradas em viver a vida delas. E isso é o normal. Isso é o normal. Uma coisa é você querer se abrir a porta da sua casa, querer fazer uma amizade, falar da sua vida. Outra coisa é você sentir que as pessoas estão invadindo a sua privacidade, querendo saber além da sua vida, ou falando coisas de você, inventando coisas de você. Então isso aos poucos vai minando a saúde da pessoa, a espontaneidade dela ser ela mesma. Inclusive, eu quero gravar outros vídeos falando que eu vi aqui em comentários que o interior não tem espaço para diversidade, por exemplo. Também vi algumas pessoas comentando comigo que sofreram preconceito. Então, existe uma camada aí ainda mais obscura. Eu abordo aqui com vocês a questão que mais me incomodou, que foi a falta de privacidade, essa invasão que eu sentia, que foi minando minha espontaneidade. Comento com vocês também a falta de expansão de consciência, de cultura, mas sei que tem outras coisas pesadíssimas, assim. Então é com assim muito cuidado que eu vou abordando aqui os assuntos aos poucos e quero criar com vocês essa rede de acolhimento para que vocês venham trazendo mais relatos para mim. Claro, né? Assim, provavelmente ela teve uma péssima experiência, tudo mais, né? Essa coisa da diversidade também, a tendência quando você tem um lugar com pouca gente, a tendência é que, de fato, você não tenha uma diversidade de coisas, de pessoas, de elementos, sabe? De grupos, entende? Por aí vai, etc, etc. A tendência é que você tenha ali algo limitado, até porque, né? Se eu pisar fora da linha, aí eu não convivo com ninguém. Se eu não conviver com ninguém, pô, aí ferrou, né? Saúde mental vai pro saco. A vida social morre. É suicídio social. Então, isso daí é uma forma de coerção. É o que eu tava falando no início, né? Quando você tá 100% adequado, você não vai sentir a coercitividade. Vai parecer que tudo é natural. Vai parecer que as coisas acontecem como o vento soprando aí as madeixas de uma pessoa numa rua movimentada. Quando, na real, a coercitividade tá ali rolando, você está sendo coagido sem perceber. Eu quero muito realmente compilar tudo isso e futuramente montar, não sei que seja um e-book ou um manual, para que as pessoas consigam ter um norte de como literalmente sobreviver. Porque tem pessoas que não têm possibilidade de sair, assim, não como eu. Eu consegui até que rápido sair desse ambiente que estava me adoecendo. Mas sei que tem pessoas que não conseguem, por inúmeras razões. Então, para que elas consigam viver minimamente bem. Mas é isso, gente. Hoje eu trouxe isso, né, um pouco aí aprofundado. Mas assim que eu for
recebendo mais comentários e tendo mais ideias aqui, eu vou atualizando vocês. Bom dia. E assim, gente, é óbvio que a parte da experiência, da subjetividade, é um negócio que vem de uma experiência que foi, muito provavelmente, muito ruim da moça. Mas quando ela fala de vigilância, quando ela fala dessa coisa em que a intimidade ela é perdida, a privacidade ela é um pouco menor, isso é algo que não envolve experiência subjetiva, mas que envolve o entendimento da particularidade que foi viver no interior da cidade que ela morou. É uma coisa que está para além de algo subjetivo, mas envolve um olhar que todos nós podemos ter, que é da realidade que nos cerca. E é legal dizer também que toda cidade, todo lugar vai ter seus pontos extremamente negativos, né? Se você vem para São Paulo, você tem um ataque cardíaco no meio da rua, a depender de onde você tá, as pessoas te pulam. Elas pulam você e continuam o caminho delas. Acontece. Mesmo assim, é muito bom morar em São Paulo. Mesmo assim, é muito bom você poder fazer sua vida, seu dia a dia, né, sem se preocupar em ter que ficar dando bom dia pra todo mundo. É muito bom. É uma cidade gigante. É muito bom poder viver a sua vida, construir uma individualidade de um jeito que você sabe que você tem opções para isso, você tem opções de experiência para isso. Quando eu morava numa cidade menor, claramente as opções de você ter experiências para construir sua vida eram muito menores, muito menores, muito menores. E nem era tão pequena assim, mas era muito mais limitada, muito mais limitada. Mas eu acho também que o relato dela traz pra gente essa coisa de que deixa de um jeito mais claro essa necessidade da privacidade, da intimidade e como que, de fato, você tem ambientes que não vão te propiciar isso, não vão te dar isso. Você não tem como praticar a intimidade ou a privacidade da mesma maneira que é praticada dentro de uma cidade grande, onde o anonimato é muito mais provável de acontecer. Eu só não acho que é normal cada um viver sua vida. Tipo assim, eu acredito que é uma forma de sociabilidade, que a gente acaba, enfim, absorvendo e se dando melhor com ela. O que não significa que na cidade do interior, no bairro específico, sabe? Na comunidade de pessoas específica, em que ninguém tem privacidade, em que a intimidade é compulsória, o que não significa que as pessoas não se deem muito bem com isso, inclusive. Entende o que eu quero dizer? Porque senão a gente começa a pensar em norma de convivência universal, sabe? E a depender da base que a gente usa pra isso, base biológica, se a gente falar de saúde mental, aí ferrou, porque a gente começa a trazer uma base objetiva de forma de convivência que tende a negar a experiência da própria humanidade em diversos lugares que não são o Ocidente, por exemplo. Com pessoas que vivem de N maneiras diferentes umas das outras. Mas não é nada injusto dizer que, porra, eu odeio viver num lugar em que privacidade é um luxo. Não é nada injusto dizer isso. Todo mundo merece se colocar no mundo, saber daquilo que gosta e principalmente daquilo que odeia e que não quer chegar perto. Tudo bem?